Você é técnico de enfermagem. Você quer melhorar os seus conhecimentos. O que você precisa? O que é básico para um técnico de enfermagem estar bem, mais bem, seguro para o seu dia a dia, trabalhar bem, estar assim, confortável. Você tem que estar confortável no seu dia a dia de trabalho. O que é o conteúdo básico, o basicão que você precisa ter de conhecimento? Eu não sei se você ainda está estudando no curso técnico, já terminou, você ainda vai ingressar, já está vendo vídeo sobre técnicos de enfermagem. Então, o primeiro passo que eu vou te dizer é o seguinte: não deixa de ser inscrito no canal da Prática, porque você vai ficar atualizado. Aqui tem muito conteúdo, muito mesmo, tá? Não deixa de seguir a gente nas outras redes sociais, dá aquele like pra gente, não deixa de fazer os comentários, principalmente depois que você assistir o vídeo, beleza? Bora lá pro vídeo? Olha, de forma bem simples, o básico, vou falar só o básico, não vou falar nada que é um luxo, básico, tá? Vou começar de forma diferente, já fiz vídeo sobre isso, mas vou fazer agora de forma diferente. Um conteúdo basicão importante, banho no leito. Nossa, não é banho no leito? Sim, cara, você tem que saber dar banho no leito. Não é igual você tomar banho na sua casa, não, nem igual você dar banho no seu filho, no seu sobrinho, no seu neto. Dar banho exige uma técnica, então você tem que saber dar banho no leito. Isso é importante para você ser um bom técnico de enfermagem, porque você precisa avaliar o seu paciente antes do banho. Não estou falando para você avaliar a temperatura da água, se a água está limpa e suja, que isso é uma coisa que não dá nem o que falar, mas é avaliar a parte clínica do seu paciente, o tipo do banho que você vai dar no paciente, o que você precisa higienizar ali no paciente, tá bom? Então, o primeiro passo é aprofundar o conhecimento importante. Higienizar o seu paciente. Higienizar o seu paciente. Isso é importante. Isso é importante, tá bom? Banho no leito é importante. Banho no leito é importante. Então, não deixe de estudar isso aí. Outra coisa importantíssima, cálculo de medicamentos. Éder, eu odeio matemática. Bem-vindo ao mundo. Matemática é importante, você precisa saber. Mas não é a matemática. É a parte mais não, né? Digamos que é uma parte muito simples da enfermagem, que seria você usar adição, subtração, multiplicação e divisão. As 4 operações básicas da matemática que você usa na padaria. Você pega R$20 e vai comprar pão. Deu R$7,50. Você precisa pensar o seguinte, para ninguém me passar a perna, quanto que eu vou ter de troco? Se você dá R$20 para uma pessoa e aí você vai pagar uma conta de R$7,50, você tem que ter quanto de troco? R$12,50, né? Então, o basiquinho do dia a dia, para você não ser lesado no dia a dia, você tem esse conhecimento. É o mesmo que você precisa para saber cálculo de medicamento. O problema do cálculo de medicamento que talvez as pessoas não conseguem colocar na sua cabeça é português, interpretação do que está ali. Gente, é muito simples um cálculo de medicamento. E não estou sendo irônico, no meu canal aqui tem um monte de vídeo de cálculo. Se você já viu algum vídeo, coloca aqui que já viu e te ajudou. Fui salvo pelo X. O fui. O que você vai colocar no fui? Pensa comigo. Fui salvo pelo X. Tá? Então é o seguinte, o X é X. Aí vamos lá, a gente tem o F, tá? O F do fui salvo pelo X. A gente tem P, tá? Então o P vem de quê? O P vem de quê? Então você tem que pensar nisso. Não vou nem falar muito disso aqui não, tá? Tem lá tem um vídeo com esse tema, né? Fui salvo pelo X. Então vai te ajudar. Vai ver esse vídeo porque vai te ajudar. Então matemática é bem simples. Tem que entender o seguinte do cálculo. Interpretação. O que o médico quer, o que tem na farmácia e como que eu vou usar essas duas informações e colocar ela de forma cruzada num cálculo. É muito simples, tá? O médico quer isso, na farmácia tem isso, então como é que eu faço isso no paciente? É aí que entra o cálculo. Tranquilo, você tem que estudar, você tem que saber. Gotejamento. Gotejamento é muito simples. É muito simples gotejamento. Gotas por minuto ou microgotas por minuto. O tempo, horas ou minutos. Existem fórmulas para isso. Faça muitos exercícios de gotejamento. Para quê? Para quê? Para você ficar apto a resolver contas de forma mais rápida. É isso que eu quero te dizer, tá? Então é difícil porque talvez você não treina, você tem que treinar. Pega lá, sei lá, 500 questões de gotejamento. Éder, mas é muito, mas você não quer ser bom? Então você tem que fazer 500, mas não é para você fazer no final de semana. Pega 500, eu vou resolver pelo menos umas 10 por dia. 500, 10 por dia, 50 dias você resolveu 500. 50 dias é o quê? 2 meses, 10 dias. Se você fizesse todo dia. Então você não precisa fazer todo dia.
Então dá para você fazer isso em 3 meses. Pensa só, você vai estar enjoado de ver o número na sua frente, mas você nunca mais vai esquecer. Vai por mim, use o método de constância. Faça até você enjoar daquilo ali. Você vai aprender cálculo, você vai aprender e vai porque isso é básico que você precisa, certo? Vamos lá. Falando ainda de medicamentos, né? Você tem que estudar agora algumas coisas que é um pouquinho mais complexa, que seria a indicação desses medicamentos. Para que serve, por exemplo, o dipirona? Qual que é a ação do dipirona? Quais são as reações? E agora é um estudo mais aprofundado, não é um estudo que você vai conseguir pôr a bunda na cadeira rapidinho. Isso é uma coisa de constância. Então, o que eu te oriento? Estudar por classes de medicamentos. Então, estudem as classes do medicamento. Drogas vasoativas, antiarrítmicos, antihipertensivos, diuréticos, e por aí vai. Existem várias classes e comecem a estudar por classes para ficar fácil. Você que administra 90% dos medicamentos dentro de um hospital. Então você tem que saber. Não adianta falar que quem tem que saber se é o médico ou o enfermeiro. Eles também têm a obrigação de saber, como você também tem. O enfermeiro não faz medicamentos igual você faz. O médico só prescreve. Quem faz? Você. Então, tanto eles quanto você também precisam de saber a ação dos medicamentos, até porque se tem algum tipo de intercorrência, quem está lá de prontidão para atender aquele paciente, adivinha quem é? Você, o enfermeiro e o médico, vocês 3, tá? Então, você precisa saber o que você tem que fazer no paciente, a ação do medicamento, os efeitos adversos, até para orientar o paciente. Imagina quando você chega num lugar e a pessoa te orienta, não é legal? Então, a orientação ela é extremamente importante, tá? Sinais vitais. É tão básico, mas você precisa saber. Mas não é para você saber números, não, pelo amor de Deus. Se você se faz, não eu sei os dados vitais. Frequência cardíaca de 60 a 100, frequência respiratória de 12 a 20, mas tem literatura que muda. Temperatura, pelo amor de Deus, cara, você está decorando números e fala que sabe dados vitais, você está de brincadeira comigo. Você tem que saber frequência cardíaca de verdade. O que é frequência cardíaca? De onde ela é originada? O que gera um aumento de frequência cardíaca? O que é? Você tem que entender não só os números, quanto entender a frequência cardíaca. Meu paciente chegou com uma taquicardia, ele está com um ritmo alterado. Nossa, qual que é a preocupação que eu, como técnico de enfermagem, preciso ter com este paciente? Qual é a minha ação? Então, além do número, qual é a sua ação como técnico de enfermagem? Você tem que saber. Tá? Se você fala que sabe os números, você não sabe os sinais vitais. Infelizmente, se alguém te falou que você sabe, você apenas decorou um camalhaço de números ali, fez ali até uma colinha, um resuminho, para nada. Para mim, você não sabe dados vitais e é preocupante te contratar para trabalhar no hospital, porque você vai trabalhar com vidas e você precisa saber este conteúdo. Não é para você decorar valores de referência, até porque se a literatura muda, a referência ela sofre pequenas alterações e você ficaria louco com vários valores de referência. Quando você entende, você não precisa decorar nenhum valor de referência. Vai por mim. Estude dados vitais de verdade. Certo? E, por último, oxigenoterapia. Tá? Oxigênio é um medicamento. Muitas vezes as pessoas acham que medicamento é só aquilo ali que a gente coloca na veia, no músculo, no tecido subcutâneo. Não. Existem medicamentos gasosos. Inclusive, você faz nebulização. É uma forma gasosa de você introduzir medicamentos no paciente. Adrenalina, hipatrópio, entendeu? Então, existem medicamentos gasosos e o oxigênio ele é um medicamento também. Então, tem que estudar oxigenoterapia. Não só a parte de como colocar, mas como entender o todo de oxigenoterapia. Isso é básico para um bom técnico de enfermagem. Se você não tem isso, desculpe, você não é um bom técnico de enfermagem e você precisa correr atrás para ser um bom técnico de enfermagem, porque os pacientes precisam de bons profissionais e você pode ser esse profissional que todo mundo quer ter no plantão. Beleza?